Nesse último programa a gente falou sobre reencarnação. Eu dei um pouco da minha opinião sobre a reencarnação no kardecismo e a minha opinião pessoal sobre que tipo de processo mais próximo, mais semelhante desse processo descrito como uma reencarnação que a gente poderia ter de uma maneira objetiva e perceptível ao nosso paradigma semântico e simbólico que a gente usa para interpretar a realidade ao nosso redor. E cara, todos os assuntos aqui do Discord são muito conectados. Caso você ainda não tenha percebido isso, desde o início aqui, desde os primeiros episódios, a coisa que eu mais falo é sobre esse paradigma, essa dicotomia entre a mente e o corpo, sobre o que projeta, o que causa a nossa percepção, o que faz com que o ser humano seja o ser humano, ontologicamente. Esse tipo de debate sempre fomenta todo tipo de opinião diferente, né? Você é um corpo projetando uma mente ou você é uma mente controlando um corpo? A mente, ela existe fisicamente? A mente é algo que está nas partículas, nos átomos? Ela é só informação? E informação precisa de um lastro material? Ou a informação ela pode ser só informação pura? Então, existe algo realmente imaterial nesse processo de vida e percepção em que todo ser vivo, ou todo ser humano, no mínimo, está inserido? É algo realmente difícil de você botar um ponto final, até porque quando a gente trata de saber o que é verdade, a coisa mais palpável, a coisa mais real que nós temos é o método científico. E o método científico não aborda questões imateriais. Você não consegue provar que a mente é imaterial com o método científico, é impossível. Você no máximo conseguiria provar que ela é material ou que você não tem evidências de que ela é material. Tipo assim, se você não tem evidências materiais, sempre fica em suspensão, você nunca vai ter um ponto final. Assim, nós não temos evidências de que seja material, mas você nunca vai ter uma evidência de que não é material de fato. Entendeu? Porque, né, uma evidência ela justamente precisa ser material. Enquanto na filosofia e na metafísica é a mesma coisa. Você tem diversos indícios, você tem diversos argumentos lógicos que conseguem indicar, induzir ao pensamento de que a mente não está relacionada 100% ao físico ou ao seu corpo. Só que mesmo assim você nunca vai ter um ponto final. Porque não é o suficiente, esse tipo de argumento lógico não é o suficiente para retratar a realidade com uma firmeza, uma certeza, como um método científico te daria. E bom, quando a gente está tratando de vida após a morte, ou o que acontece quando nós morremos, esse argumento ele sempre volta. Assim, você pode ter diversos tipos de discussão dentro desse tópico, você pode ter diversos tipos de debate relacionados à reencarnação, a se existe uma alma ou não, se existe Deus ou não. No fim, você sempre vai estar retornando para essa questão. Por isso que ela foi uma das primeiras que eu abordei aqui nesse podcast. No fim, você vai ter que responder isso ou você vai ter que escolher no que acreditar. Porque o que você acredita vai ser essencial para você explicar esse fenômeno. Acreditar nas coisas parece ser simples, né? Você tem uma crença, é algo natural. O ser humano acredita em coisas, a religião ela faz parte da sociedade. Desde quando há sociedade, há civilização, há religião. Até nem civilização, né? Desde que há tribos, sociedades, há religião. E eu sempre acho curioso como a maior parte das pessoas que eu convivo e converso sobre essas coisas, elas não percebem essas implicações. Elas não percebem as próprias crenças contraditórias. Eu sei que às vezes é difícil, às vezes eu mesmo me pego, por mais que eu dê muita atenção a isso, porque eu me interesso, eu mesmo me pego com diversas crenças contraditórias. Eu até falo sobre isso no primeiro episódio aqui do Discord Cast, que é o que fazer quando não há esperança. Que justamente, tudo bem você ter crenças contraditórias. Não tem nenhum problema. Na verdade, se você tentar manter as suas crenças com o máximo de coerência possível dentro de um paradigma lógico, é difícil e desanimador, na verdade. Não há nem motivos pelo qual você deveria fazer isso. Mas quando você quer estudar essas coisas e quer entender essas coisas de forma mais correta, você precisa estabelecer esse tipo de limite. Do quando algo está sendo contraditório ou não, quando algo é lógico ou não, quando algo é coerente com as evidências físicas ou não. Só assim você vai ter estabelecido uma linha de raciocínio que parte desde as premissas mais básicas até a conclusão em que você quer chegar. Então, no caso, reencarnação existe, vida após a morte existe. Quando nós morremos, o que acontece? Você desaparece? Você continua consciente? Você vê o seu corpo caído ali no chão? Tem diversas interpretações para esse fenômeno, né? Diversas interpretações opostas, mas sem responder se a mente é independente do corpo ou não, você nunca vai ter uma resposta satisfatória. Vai sempre ser só um achismo tirado do nada. Porque você pode ter um achismo também que é baseado em todo o seu paradigma, em todas as crenças sólidas que você conseguiu construir ali, baseadas em lógica, basicamente. Mas é por isso também que eu falo que a linguagem está em tudo. A semântica, a explicação para tudo no universo, Robert Anton Wilson,
Todo mundo sabe já? Todo mundo já entendeu essa porra? Porque no fim, é uma questão de definição de palavras. Como você vai definir a mente, como você define a consciência, como você define a vida. Porque, cara, no fim, a humanidade é um bando de animais, é um bando de criaturas sencientes que estão aqui brincando com uma realidade intangível. E nós olhamos para as coisas e nós falamos, isso daqui é o não sei o quê. Aí a gente inventa uma definição. Isso daqui é a vida. Isso daqui é a consciência. Isso daqui é a mente. Só que, na verdade, cara, essas coisas, esses limites, eles são completamente arbitrários. A gente tenta apalpar ali a realidade e estabelecer, olha, aqui termina uma coisa e aqui começa outra. Só que, na verdade, cara, essa separação, muitas vezes ela não é tão precisa assim. Tem um canal no YouTube que chama Ponto em Comum, que tem um vídeo que eu achei muito interessante quando eu assisti, que chama Cachorros Não Existem. Você deveria procurar aí, realmente vale muito a pena. Mas nesse episódio do canal do YouTube dele, ele fala sobre como a separação entre cachorros e lobos é algo completamente arbitrário. A verdade mesmo é que nós, seres humanos, gostamos muito de classificar coisas e enxergar padrões. E isso é maravilhoso. Foi isso que nos gerou tanto avanço de ciência e tecnologia que nos levou até aqui como civilização. Botar as coisas do mundo à nossa volta em caixinhas com nomes bem determinados certamente nos ajuda a abstrair, compreender e dar sentido para o mundo. Porém, existem momentos em que a gente pode se permitir dar um passo além e conseguir admitir que algumas dessas caixinhas, dessas classificações, não são exatamente a realidade em si. Elas podem ser só uma alegoria que nós criamos aqui dentro das nossas mentes, só para conseguir entender o mundo. Ou seja, apesar de ser muito útil para que nós humanos possamos entender o meio em que vivemos, nós podemos dizer que o conceito de espécie em si pode ser meio arbitrário mesmo. Que na verdade essa separação da vida em espécies pode nem sequer existir. Nós apenas vivemos em um planeta em que cada lugar dele é habitado por seres lutando diariamente pela sua sobrevivência. Desde uma bactéria até uma árvore milenar ou uma baleia azul. Todos, na verdade, são apenas formas de expressão que fazem parte de um mesmo contínuo de vida pulsante que está conectado em uma mesma rocha viajando pelo espaço. Todos nós somos um. Porque, na verdade, no fim das contas, não existe uma separação tão nítida entre o que é um cachorro e um lobo. Até porque o cachorro é uma coisa que não é muito bem definida. Porque, justamente, você tem diversas raças, você tem cachorros. Pega, por exemplo, um São Bernardo e um Maltês. O Maltese ele cabe na palma da sua mão, o São Bernardo você consegue montar em cima dele. E aí você tá falando que os dois são isso e isso é cachorro, é a mesma coisa, entendeu? É muito difícil. Aí você pega um lobo e um husky siberiano que são, tipo, idênticos e você fala, não, isso daqui é um lobo, isso aqui é um cachorro. Qual é o parâmetro, entendeu? Não importa, porque o parâmetro foi inventado por alguém também, entendeu onde eu quero chegar? Então, por exemplo, você fala, isso daqui é vida, isso daqui não é. Você pega um cristal, por exemplo, e você fala, esse cristal aqui não importa se ele cresce, não importa se ele cresce sozinho, não importa as propriedades dele. Ele não é vida, por algum motivo, que eu não sou biólogo, não sei exatamente porquê. Mas esse plâncton aqui, ele é vida. Por quê? Não sei. Pergunta pra quem definiu essas paradas. Agora aí com a pandemia teve até uma galera falando vírus é vida ou vírus não é vida? Tem muitas pessoas com opiniões distintas. Eu vi a explicação que eu vi de quem fala que não é, porque o vírus ele não possui célula e a vida precisa ter células. Mas então, da onde que saiu essa definição? Quem estabeleceu isso? Por que algo só é vida se tem célula? Porque o vírus, eles têm DNA ou RNA, sei lá, eu não sou experiente nisso, não entendo porra nenhuma. Mas ele tem algum material genético, ele se reproduz, você fala literalmente que ele morre, você passa álcool, ele morre, ele, né, possui atividade e tal, ele gera descendentes, etc. E por que isso não seria vida e outras coisas assim? Qual é o sentido dessa separação? Essa é a dificuldade de você traduzir uma realidade intangível em símbolos. Porque no fim é isso, você está usando símbolos, você está criando hieroglifos, signos, para você dividir essa realidade, você estabelecer padrões e conceitos muito claros, pra você conseguir organizar as coisas mentalmente. No fim, se resume a isso. Então, se eu fosse incapaz de atrelar signos a objetos físicos, toda vez que eu fosse fazer algo, eu teria que fazer instintivamente. Por exemplo, eu estou com sede, eu preciso de água. Eu ia ter que caçar água e ir atrás de um rio ou qualquer coisa assim. Assim que eu visse, eu sentisse esse fluido, eu iria meter a mão ali e beber pra cacete, beber a água e tal. E é isso, aí acabou, eu ia embora e quando eu sentisse sede de novo, eu ia fazer isso de novo. Mas
quando você consegue usar signos para representar a realidade, e ainda mais atrelar esses signos a outros objetos físicos, ou não objetos, mas outros meios físicos, aí que a coisa toma outra proporção. Por quê? Eu consigo olhar para um rio e pensar, né? Criar um signo. Água, isso daqui é água. E aí eu consigo criar um hieroglifo físico, que é tipo uma palavra, um desenho, né? Um termo, algo escrito ou desenhado em uma superfície, e um som, que é na minha voz, e atrelar esse mesmo signo. Então, assim, o signo real, quer dizer, a coisa real no mundo material, intangível e inconcebível no seu estado verdadeiro, é a água. E aí eu crio um signo. E aí eu atrelo esse signo a outro objeto físico. E aí eu consigo movimentar as coisas longe delas. Basicamente, é tipo isso. Eu não sei se ficou claro o que eu tô querendo dizer. Mas você consegue tanto pensar, olha, eu vou sentir sede amanhã, porque também você criou um signo pra sede, você criou um signo pra amanhã, você criou um signo pra tudo. Você fala, eu vou sentir sede amanhã, logo, pra eu não ter a chance de morrer de sede ou passar um desconforto muito grande por causa da minha sede, eu posso me planejar e sair daqui cedo, pegar um objeto, uma cuia, e ir até aquele rio pegar água. Guardar água para depois, porque eu vou precisar. Você consegue planejar as coisas dentro da sua mente, ao invés de ter que estar fazendo elas fisicamente. E aí você consegue, como se atrelou a outros objetos físicos, você consegue se comunicar, consegue falar com um outro membro da sua tribo, da sua sociedade. Nós vamos precisar de água, vamos fazer isso, isso e isso, e pegar água amanhã, planejado e tal. Estamos planejando a nossa sobrevivência futura. Nós estamos projetando uma representação nossa no futuro, através da mente. E visualizando o que nós vamos fazer quando nós estivermos fisicamente nesse momento do espaço-tempo. Então, esse modelo, ele é muito bom para quando você está tratando de aspectos mais físicos mesmo da realidade, sobre sobrevivência, alocação de recursos escassos, como eu estava falando. Mas quando você começa a chegar nas definições mais como se fala? Sutis, mais difíceis de se entender exatamente o que aquilo é, esses termos eles se tornam extremamente limitantes, e aí que começa a rolar todo aquele fenômeno que a gente aborda muito aqui, que é os túneis de realidade e as destruições semânticas, as guerras pelo significado e tal, a guerra cultural pela realidade consensual. É uma parada que eu falava muito nos meus primeiros vídeos, eu parei de falar um pouco porque eu enchi o saco de política, mas basicamente as pessoas estão constantemente brigando pelo significado das palavras. Porque as palavras representam tudo. As palavras representam toda a realidade que elas percebem. Então, se alguém tá ameaçando um significado que ela atrelou a um certo objeto físico, ela tá ameaçando a realidade que essa pessoa construiu junto ao seu coletivo. Então, os coletivos, eles entram em guerras semânticas o tempo todo, pelo significado das coisas. Então, você quer um exemplo disso? Você tem na política, você tem dentro de cada núcleo uma pequena guerra interna. Na política, por exemplo, você tem uma guerra pelo poder, aí você tem uma guerra entre os polos ideológicos, esquerda e direita, e aí entre os polos ideológicos você tem uma guerra entre os nichos ideológicos, que é, por exemplo, na direita, conservador e liberal. Você tem também uma guerra partidária entre diversos partidos, e todo mundo tá tendo o mesmo objetivo, mas as pessoas dão significados diferentes a coisas diferentes, e elas percebem a realidade de formas objetivamente diferentes, e é por isso que elas discordam. Porque se não fosse por isso, elas iriam concordar em tudo. E no fim, você sempre acaba tendo que ir atrás do que as palavras significam para as pessoas. Porque se você não tá se referindo ao mesmo meio físico, ao mesmo conceito, usando os termos, e você tá tentando se comunicar com uma pessoa que tá usando aquela palavra pra uma outra coisa, essa comunicação nunca vai dar certo. Você vai estar sempre criando uma dissonância ali na comunicação. E aí que entra o lance o que você quer quando você se comunica. Você quer expressar algo? Você quer que o outro entenda? Por exemplo, eu tô gravando aqui esse podcast, eu quero que você que tá ouvindo entenda o que eu quero dizer. Por mais que seja muito difícil acertar especificamente no que passa dentro do meu ser interno, da minha essência, e transpor isso em ondas, né? Ondas mecânicas de som, e que estão atreladas a signos e que vão ser absorvidos pela sua percepção e vão ser traduzidos. E nesse meio é aquele lance lá da termodinâmica. A cada transição dessa, o valor, o significado ali, os dados e a informação desses signos vai se perder um pouco e vai se transformar um pouco. Então, a informação ela tem muita interferência. Quando chega no final, quando chega na outra ponta, você já não entende o que eu tava querendo dizer. Você entende algo próximo.